Meus caros irmãos, muito bom dia. Aqui estamos mais uma vez para a realização do nosso trabalho, agradecendo ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos realizar o nosso trabalho no sagrado nome do Filho querido do seu amado coração, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, neste dia em que parte da humanidade comemora o nascimento de Jesus, eu quero esclarecer a princípio duas coisas. Primeiro, estudiosos registram que Jesus não nasceu neste dia. Segundo, que Jesus não nasceu neste planeta. Eu sei que isso pode chocar alguns, mas raciocinem comigo. Peço a vossa atenção. A grande Senhora de Nazaré, a grande Maria Santíssima, era o espírito mais perfeito que existia em Sírios. Lembremos que espírito perfeito não é espírito puro. Todo espírito puro é perfeito, mas nem todo espírito perfeito é puro. A grande Senhora de Nazaré foi convidada para exercer o papel de mãe de Jesus aqui na terra e ela aceitou. Como espírito perfeito, ela podia reencarnar e foi isso que aconteceu. Ela tinha um corpo belíssimo, porque belíssimo era o seu espírito, mas era corpo humano normal. Nosso Senhor Jesus Cristo, espírito de majestosa evolução, um Cristo de Deus, um arcanjo planetário, com um potencial energético que não temos as mínimas condições de avaliar. Só para vocês terem uma ideia, o trono de Jesus é no núcleo do Sol, juntamente com os cristos do sistema solar. Se nosso Senhor Jesus Cristo fosse organizar o seu futuro corpo físico no ventre de Maria, ele desintegraria ela, ele mataria ela, porque ela não suportaria o potencial energético de um Cristo de Deus. A espiritualidade superior sabia que ela correria esse risco e organizaram um corpo no plano espiritual constituído de átomos compatíveis com a energia do Cristo de Deus que ia habitar aquele corpo, e materializaram esse corpo ao lado de Maria. Jesus assumiu o corpo, nasceu Jesus. Meus amigos, usem a lógica que tem que estar envolvida pela verdade. E essa verdade tem que estar de acordo com a razão. E tudo isso subordinado à lei eterna. Por exemplo, peguem um aparelho, um rádio de 110 volts, apliquem nele uma corrente de 220 volts, que ele queima. Apliquem uma corrente de 500 volts, ele explode. Era isso que ia acontecer com o corpo físico de nossa Mãe Santíssima. Como dizia Jesus, quem tem olhos de ver, veja. Quem tem condições de entender, entenda. Mas vamos a um espírito
de alta envergadura que nos trouxe essa mensagem. Do nosso vídeo número 115, o título é O Corpo Fluídico de Jesus, transcrito do Reformador, publicado em março de 1974, pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, página 81-83, Rio de Janeiro, RJ. Inicia esse grande espírito, o Dr. Bezerra. Abre aspas. Diz ele: pareceu-nos sempre repugnante a fórmula sacramentária de estar Jesus, corpo, sangue e alma, consubstanciado na hóstia consagrada. Quem diz isso é o grande doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Continua. Se fosse um símbolo, nada opor-lhe-ia a nossa razão. Mas a Igreja impõe aos fiéis a crença de que recebem na hóstia e pela hóstia o corpo e a alma do Cristo, tão real e perfeitamente como está no céu. A fé passiva, o que pode opor a tão formal imposição de quem tem o dom da infalibilidade em matéria dogmática? O crente fanatizado, o que pode divisar em semelhante fórmula, senão a manifestação de uma verdade absoluta? O crente fanatizado acredita nisso. A razão, porém, clama e clamará sempre contra todo dogma que envolva monstruosidade e absurdo. O pensador, embora crente, não admite que a suma perfeição se manifeste sob forma impura. Aquele dirá, credo, quia absurdo, enquanto este protestará, nihil absurdum adel. Ora, será racional que um espírito tão elevado, tão puro, tão perfeito, que a Igreja crê e manda crer que é um Deus, a segunda pessoa da Trindade Divina, se imiscua, se consubstancie com a matéria, de modo que se ache todo nesta? Jesus é esse Espírito puro e santo, e no entanto, ei-lo aí todos os dias, dado e recebido sob a forma material. Argumenta-se que com as suas próprias palavras, que foram o fundamento do sacramento da Eucaristia, pronunciadas na ceia, em que denunciou a traição e o traidor, argumenta-se que estas palavras que foram, eis o meu corpo, apresentando o pão que havia benzido, eis o meu sangue, apresentando o vinho, também depois de havê-lo benzido. Com efeito, conclui-se daí que Jesus corporificou-se no pão e no vinho, donde a naturalidade de sua corporização na hóstia consagrada. É, porém, sabido que o Divino Mestre usou sempre da parábola, da linguagem figurada, principalmente quando se referia ao que podemos chamar a parte dogmática dos seus ensinamentos. E isto é devido a não ter a humanidade de seu tempo a precisa clareza intelectual para compreender leis e fenômenos de esfera superior. Ele dava um ensino sob a figura para que, mais tarde, quando a humanidade já possuísse mais clara compreensão das coisas, entendesse esse espírito e verdade. Um exemplo:
Nós ensinamos a nossos filhos, em criança, o credo ou símbolo dos apóstolos, mas não lhes explicamos, porque seria inútil o sentido ou valor daquelas palavras. Eles, porém, as guardam de memória, e quando sua faculdade de compreender já tem adquirido o necessário vigor, esse é o tempo em que eles apreciam em espírito e verdade aquelas palavras que lhes ensinamos. As que Jesus proferiu quando consagrou o pão e o vinho foram simbólicas. Não podiam ser tomadas naquele tempo, senão literalmente. Mas elas encobriam alto ensinamento para quando a humanidade pudesse compreender as coisas em espírito e verdade, e não mais segundo a letra. A Igreja, recebendo a tradição literal, guardou-a até nosso tempo. Mas a Igreja de nosso tempo já devera ter compreendido que a corporização de um espírito como o Cristo é absurdo, e pois devia ter posto de parte a letra e procurado o espírito daquele símbolo. Se o tivesse feito como lhe cumpria, mais que a qualquer outro, teria reconhecido que o corpo e o sangue de Jesus, dados a comer e beber aos apóstolos, são o símbolo de sua doutrina, cujo ensino foi, por aquela cerimônia, confiado àqueles homens. Se o tivesse feito como lhe cumpria, teria reconhecido que um Deus não precisava materializar-se para influir sobre o homem. Deus, Espírito, influi sobre o homem, Espírito imaterialmente por sua vontade, por um raio de sua luz. Para que deixar-nos Jesus o seu corpo e o seu sangue, quando a virtude do seu Espírito está sempre conosco? Ele, o espiritualista por excelência, consagrar fórmulas materialistas, sem necessidade e até contra seus próprios ensinos. Como fica claro, racional e sublime considerar o pão e o vinho dados pelo Mestre como o símbolo de sua doutrina, que confiou a seus discípulos como a expressão de sua última vontade? Recebeu a Jesus sob a forma de pão, quando Jesus pode-se nos dar sob a forma imaterial, por seu perdão, por sua misericórdia, por seu amor. Estamos ouvindo redarguir. Por que não pode Jesus corporificar-se na hóstia, uma vez que tomou um corpo como o nosso? Idem por idem, o mesmo impossível. História do Verbo encarnado para a infância da humanidade. Jesus não teve, com efeito, um corpo como o nosso pela forma. Jesus teve, com efeito, um corpo como o nosso pela forma, mas não pela natureza. Teve um corpo fluídico, como tomam os anjos, espíritos puros, quando descem ao nosso mundo. E é assim que a Virgem não deixou de sê-lo depois do parto, sem necessidade de um milagre, coisa que Deus não pode fazer, porque se o fizesse, transgrediria suas próprias leis, que são eternas e imutáveis. Deus não pode fazer milagres. Só o imperfeito pode retocar sua máquina. Ouvimos ainda: replicarem-nos. Então,
Jesus não tomou sobre seus ombros os pecados do mundo? Não sofreu pela humanidade? Dizei-nos, qual é maior, o sofrimento físico ou o sofrimento moral? Se Jesus não teve corpo material para sofrer, teve os sofrimentos mais cruciantes do espírito. E quem nos diz que seu corpo fluídico não se prestava tanto e porventura mais do que o corpo carnal à transmissão das sensações materiais? O que é fora de questão é que repugna a razão o fato de o Espírito Divino tomar a carne dos pecadores e que a concepção espírita de um ser fluídico, de ser fluídico o corpo de Jesus, não somente fala a razão e remove aquela repugnância invencível, como ainda explica, de acordo com as leis naturais, todos os fenômenos da vida do Redentor e principalmente sua concepção no ventre puríssimo de Maria Santíssima e seu nascimento, sem que a mãe deixasse de ser virgem. Nós falamos aqui da impossibilidade de nosso Senhor Jesus Cristo organizar seu corpo físico no ventre de um ser humano normal. A impossibilidade, jamais. O que é fora de questão é que São Paulo consagra a doutrina espírita neste ponto, quando diz: há corpos celestes e corpos terrestres. Que serão os corpos celestes senão os fluídicos? Desculpe. São Paulo fala de corpos celestes e corpos terrestres que revestem os espíritos. Não se pode atribuir-lhe o pensamento de qualificar como corpo celeste o perispírito, certamente distinto do corpo carnal ou terrestre, pois que o perispírito tem o espírito encarnado, como tem o desencarnado. Corpo celeste em oposição a corpo terrestre ou carnal não pode ser senão de natureza que o torna impossível de coexistir com este, fato que não se dá com o perispírito, indispensável até as relações entre a alma e o corpo do homem. Além disso, o perispírito acompanha a evolução espiritual, sendo material, pesado e grosseiro, enquanto o espírito não o é, e desmaterializando-se a par e passo com este, até tornar-se quase espírito, até sumir-se, quando o espírito chega ao estado de completa desmaterialização, que se chama de espírito puro. À medida que o espírito evolui, o perispírito também evolui. E quando o espírito atinge a situação de espírito puro, é o que se chama de sublimação de perispírito. Aí você não sabe mais quem é perispírito nem quem é espírito. É energia puríssima, divina. Ora, falando São Paulo do corpo que envolve os espíritos mais elevados, puros espíritos, é óbvio que não se referiu ao perispírito, vestimenta que só usa enquanto não chega àquele grau de elevação, no qual a despe de todo, reduzindo a essência espiritual às três entidades que a constituíram na terra: corpo, perispírito e espírito. Se não é, pois, ao perispírito que se refere o apóstolo da caridade quando fala dos corpos celestes que revestem os espíritos puros, a que se referirá ele? A Gênese, iluminada pela nova revelação, esparge a mais clara luz sobre este ponto da ciência, até agora envolto em brumas. Deus criou um único elemento, matéria cósmica,
fluido universal, a qual, evoluindo segundo as leis sábias, eternas e imutáveis que foram postas desde o princípio à criação, dá de si tudo que constitui o universo, em todas as suas infinitas espécies e variedades. É porque só apreciam esta evolução da natureza sem possuírem os instrumentos de penetrarem a causa primária criadora dessa natureza e das leis que a regem, que certos sábios acreditam que a natureza é a mãe universal, como de fato, e que é incriada, falso juízo que só tem por si as aparências. Afirmam que veem e têm razão, negam, porém, o que não veem e não têm razão. Porque todos os dias descobrimos leis que não conhecíamos e, portanto, que não deviam existir, pois que antes não as víamos ou percebíamos. O princípio de proceder tudo da natureza ou da matéria cósmica universal é verdadeiro, e nisto vamos com os materialistas. Aquele, porém, de ser a natureza ou matéria cósmica universal existente independente de um Criador é um erro, cujo fundamento é palpavelmente insubsistente e até ridículo. O que só é verdade, só existe o que vemos, apreciamos e compreendemos. Não foi, porém, para discutir essa questão que tomamos a pena e, pois, entremos no nosso assunto. O fluido universal, origem essencial de todos os seres do universo, elemento integrante de toda a organização, substância componente de tudo que existe, por sua condensação ou rarefação, que se der sob a ação das leis a que obedece, forma o reino mineral, o vegetal e o animal. Formam os seres de todo o mundo material e do mundo espiritual. Compreende-se, pois, que por aquele mecanismo de condensação ele pode dar origem a seres como o espírito e a seres menos essencializados que o espírito, porém, infinitamente mais que os corpos materiais. Entre a rocha e a alma ou espírito, os dois extremos da escala, uma variedade infinita das composições fluídicas. Os espíritos grosseiros e atrasados tiram do fluido universal seu revestimento, grosseiro como eles, a que chamamos corpo carnal. Muito naturalmente os espíritos mais desmaterializados, por seu progresso, tirarão um revestimento mais leve, mais desmaterializado como eles. E os puros espíritos tirarão um tão puro, tão vaporoso, tão essencializado como eles. Isto é lógico, é racional e a experiência o comprova. A tradição corrente em todos os povos, desde a mais remota antiguidade, consigna o fato de aparecimento de mortos aos vivos, fato que nunca poderia dar-se se o espírito não vestir um corpo visível. A história sagrada refere inúmeros casos de anjos, puros espíritos, baixarem à terra para transmitirem a certos homens justos o pensamento do Senhor. Poderão estes anjos revestir-se para se fazerem visíveis da mesma matéria que reveste as almas em suas aparições. O meio de onde tiram seus corpos instantâneos é o mesmo, é o fluido universal, mas a qualidade do fluido que escolhe é muito diferente. As almas servem-se de seus perispíritos, mais ou menos grosseiros, substância colhida no meio comum, que elas condensam e tornam visíveis. Os anjos, porém, que já não têm perispírito, porque são puros espíritos, precisam tomar, na ocasião,
no infinito seio do fluido universal, o que os revista e os torne visíveis. E como os espíritos roubam àquele meio substância mais ou menos grosseira, mais ou menos essencializada, segundo o seu grau de elevação, nas vias do progresso, é óbvio que o espírito angélico tira do fluido universal a sua mais pura essência, bem se pode dizer a sua essência espiritual. É a isto que São Paulo chamou corpo celeste, por oposição ao corpo que nos reveste, composto da mesma substância, mas não essencializado, espiritualizado. De que é verdade o que aí fica exposto, temos a prova nas experiências de William Crookes, que obteve a materialização de um espírito ao ponto de tornar-se visível e tangível, tal qual uma pessoa vivente. Estas agregações do fluido para constituir um corpo visível opera-se pela lei dos fluidos, que a ciência de nossos dias ainda ignora, mas que os fatos experimentais já recomendam ao estudo dos sábios, do mesmo modo como tem acontecido em todas as conquistas do saber humano. Aqui, a ciência já é encaminhada pelas luzes que lhe dão as revelações espíritas. Assim como o espírito agrupa os elementos tirados do fluido universal e constitui com eles um corpo, assim e sempre, pelas mesmas leis fluídicas, ele desagrega aqueles elementos e dissolve instantaneamente o corpo fluídico, donde uma gravidez e um parto com a perda da virgindade verdadeiramente aparente. Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Meus amigos, que Nossa Senhora abençoe o coração de cada um de vocês. Que a luz brilhe nos seus lares e entre os seus familiares. E eu peço, inscrevam-se no nosso canal, para que sempre possamos remeter a todos os nossos vídeos. E não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes e muito obrigado pela vossa paciência e pela vossa atenção. Graças a Deus.